Boa noite a todos do Elite Oculta. Eu sou o Fael, moro em Contagem, Minas Gerais. E hoje eu vou contar alguns causos sobrenaturais, uns ocorridos comigo e outros com familiares. Então, bora pro relato. Esse primeiro fato ocorreu na casa da minha avó, que ficava em uma cidade no interior de Minas. Essa casa ficava em uma rua onde há muito tempo havia um terreiro de magia na frente dessa casa. Então, na época, era normal os vizinhos próximos verem assombrações, como velas de oferendas na mata, que ficava próximo ao terreiro, não se apagarem, nem mesmo com vento ou chuva. Alguns vizinhos também já presenciaram velas se acenderem sozinhas neste mesmo local, assim que deu meia-noite em ponto. Dizem que a entidade desse terreiro era um Exu que tinha uma enorme capa preta e um chapéu como de boiadeiro. Vizinhos relatavam ver essa sombra dessa entidade de capa preta e chapéu diante as oferendas na mata, e outrora a mesma sombra passando pelos muros desse centro de quimbanda. E com o tempo, o lugar deixou de existir. Mas as assombrações continuaram. E bem antes de eu nascer, na casa da minha avó moravam os meus avós maternos, a minha mãe e tios e tias. A casa era bem grande, com 5 quartos, 2 salas e um enorme quintal aos fundos, que afinal era bem escuro devido a várias árvores que o mesmo possuía. Os meus tios sempre relatavam que uma mulher de branco passava em volta da casa, e era uma mulher normal, vestida de branco, porém o seu rosto era cadavérico. Ela sempre passava em volta da casa, e era possível vê-la pelas janelas dos quartos ou da sala. A minha tia conta que certa noite só estava ela e a minha avó em casa, e as duas dormiram no mesmo quarto, pois nessa época a minha tia ainda era criança. E conta ela que por volta de 3 da manhã, ela escutou um barulho muito alto perto do portão de casa, como se um cavalo tivesse sido jogado pelo muro para dentro de casa. E em seguida, ela ouviu aquilo se levantar, relinchar e trotar em volta da casa. Ela conta que pela janela do quarto, ela via o que cavalgava aquele cavalo. E era aquela mesma silhueta da entidade de capa preta e chapéu preto. Porém, só se via a sua sombra em cima do enorme cavalo negro de olhos flamejantes. E aquela coisa, seja lá o que fosse, ficou trotando em volta da casa por quase 1 hora. E por onde aquilo passava, aquilo quebrava tudo em volta, como derrubar plantas, destruir objetos que se encontravam na garagem e até mesmo arremessar cadeiras que ficavam na área de casa. A minha tia e a minha avó não dormiram aquela noite, e realmente, mesmo sendo impossível um cavalo invadir a casa devido ao muro alto, elas acreditaram que era de fato um cavalo. Mas no outro dia cedo, quando levantaram para repararem o estrago em volta da casa, pasmem, tudo estava na mais perfeita ordem. Não havia sequer uma planta fora do lugar. E isso tudo aconteceu quando a minha tia tinha 13 anos. E décadas mais tarde, foi a vez de eu presenciar tal fato. Estava somente o meu irmão e eu na casa. O meu irmão é alguns anos mais velho e ele é o narrador do canal de histórias assombradas chamado Depois da Meia-Noite. Estávamos somente nós dois em casa, pois nessa noite a minha avó teve um problema e precisou ser levada para o hospital.
e nós estávamos em 3. O meu irmão, a nossa cachorra chamada Jade e eu. Eu já sabia da história da casa e de tudo de ruim que acontecia lá. Então nessa noite, eu preferi dormir na sala vendo TV e jogando videogame. Até que às 3 da madrugada, eu acordo com um barulho enorme perto do portão. E novamente, era como se um cavalo tivesse sido arremessado para dentro de casa. Eu acordei no mesmo instante que a minha cachorra acordou, e ela ficou atenta com as orelhas em pé, tentando ouvir algo. E foi aí que tudo começou. Aquele cavalo começou a relinchar e a trotar em volta da casa, e nesse meio tempo, eu finalmente consegui acordar o meu irmão. Aquela sombra do homem do chapéu preto cavalgava aquele cavalo, e por onde ele passava, ele derrubava tudo, e batia nas janelas da casa. A minha cachorra estava eufórica, latindo dentro de casa. Então, acabamos deixando ela sair, e quando ela saiu atrás daquilo pelo quintal, todo o barulho acabou. Bem, eu não sei como, mas eu consegui voltar a dormir, e no outro dia cedo, como da outra vez com a minha tia, tudo estava no lugar. Não havia nada que indicasse que um cavalo esteve percorrendo por volta de casa. E isso, eu juro que não foi imaginação nossa, porque a minha tia só contou que o mesmo caso aconteceu com ela na infância, depois de ouvir o meu irmão e eu relatando o fato a ela. Então, foi só aí que ela disse que o mesmo aconteceu com ela quando ela tinha 13 anos. Essa mesma tia, quando casou, ela veio morar na cidade de Contagem, aqui em Minas. E quando eu era pequeno, dos meus 8 a 11 anos, eu sempre vinha passar as férias na casa dela. E o meu pai sempre me trazia de Montes Claros até Contagem. E aqui eu ficava durante as férias escolares. O meu tio era caminhoneiro, então raramente ele estava em casa. E as minhas primas, como eram mais velhas, elas viviam em festas e em barzinhos nos finais de semana. Então, só ficava a minha tia e eu em casa. E ela morava em uma casa de 2 andares. E na parte de cima ficavam os quartos e banheiro. E na parte de baixo ficava a sala, cozinha, área de tanque com banheiro social e um pequeno quintal. A casa dela era assombrada por si só. E minha tia sempre adorou filmes de terror. Então, para não ficar lá em cima sozinho, eu ficava na sala, na parte de baixo da casa, assistindo uns filminhos leves de terror, como Invocação do Mal, Insídios e O Exorcista. E eu nem preciso falar que eu nem conseguia dormir vendo esses filmes. Bem, era tudo normal para uma criança de 9 anos. Uma certa noite, por volta de 3 da madrugada, estava a minha tia e eu no sofá da sala, na parte de baixo, vendo o filme do Exorcista. Bem, eu não me lembro qual, mas me lembro que começou a chover muito, e a minha tia, para não se molhar, ela pediu que eu fosse lá fora no quintal para puxar o toldo sobre as roupas no varal, para as mesmas não encharcarem. Eu estava com muito medo e disse que eu só ia se ela fosse até a porta dos fundos comigo. Então ela foi, e assim que eu abri a porta do fundo, que a mesma era de madeira, a porta se abre para dentro, e quando abri a mais ou menos uns 30 centímetros da porta, algo do outro lado a puxou de forma violenta, e assim fazendo a porta se fechar. A minha tia, como estava em uma distância que dava para ver melhor lá fora, ela viu uma coisa horrenda puxando a porta. Eu olhei para ela, preparado para correr e subir as escadas para o andar de cima, e tudo que ela fez foi me empurrar e subir correndo, me deixando ali com o que quer que fosse aquilo.
Mas felizmente, eu me levantei em seguida e corri para o andar de cima, e só descemos novamente no dia seguinte. A minha tia conta que nessa mesma casa, certa noite, as minhas primas já dormiam em seus quartos, e ela então desceu as escadas para o andar de baixo, para ir até a cozinha beber água, mas eu acredito que ela foi atacar a geladeira. Enfim, ela passou pela TV, e a mesma estava ligada e chiando naqueles canais sem sintonia. Ela passou pela sala, foi até a cozinha, fez o seu lanche e na hora de voltar para o quarto, ela teria que passar novamente pela sala e subir as escadas. E ela imaginou que alguma de suas filhas esqueceu a TV ligada. E isso também era por volta de 3 da manhã. Ela então foi na direção da TV para desligar a mesma e pasmem. A TV estava ligada, chiando, e a mesma estava fora da tomada. Eu nem preciso dizer que ela correu feito uma bala para o andar de cima. Bem, sempre que eu estava na casa dela, eu jamais ia no andar de baixo sozinho durante as noites, e às vezes ela até me acordava para que fôssemos juntos lá embaixo. Várias outras coisas aconteciam na casa dela. E ela conta que quando ia para a igreja, ela deixava algumas luzes da casa acesa, mas quando retornava, ao longe, ela via as luzes apagadas, e então ela logo pensava numa possível queda de energia, mas assim que ela se aproximava do portão da casa, todas as luzes que ela havia deixado acesas se acendiam novamente. E isso não era uma ou duas vezes, mas acontecia quase sempre. Ela também conta que quando estava na janela do andar de cima, que dava de vista para a rua, sempre que o seu marido chegava no caminhão e vinha em direção da casa, tanto o portão quanto a porta de entrada se abriam sozinhos. Era como se a casa esperasse por ele. Mas o meu tio só via aberto, ele nunca via se abrindo sozinho. Então, ele questionava a minha tia porque ela deixou o portão e a porta da frente aberta, e ela contava para ele a verdade, mas ele nunca acreditava. Em Montes Claros, onde eu morava na infância, aconteciam várias outras coisas, das quais eu sempre comentava com os meus amigos, e um deles, que chamarei aqui de Daniel, morava em uma enorme casa, e ele conta que certo dia, em véspera de Natal, todos da sua casa foram para a ceia de Natal na casa dos familiares, e ele ficou sozinho em casa jogando no computador. Até que certa hora da noite, ele saiu do seu quarto e foi até a cozinha preparar um lanche, e da cozinha de sua casa dava para ver os fundos da casa dele, e ali havia uma área de churrasco e banheiro para convidados de festa. Enfim, a mãe dele sempre tinha o costume de acender velas em algum lugar fora de casa, e ela fazia isso ocasionalmente, pois era um rito religioso dela. Eu não faço ideia de qual religião ela pertencia, mas acredito que deveria ser espírita. Enfim, esse meu amigo viu as velas se queimarem próximo ao banheiro, no terreiro fora de casa, e um pano branco no varal, que ele achava que fosse alguma toalha. Ele preparou seu lanche na cozinha, e na hora de sair dali, ele foi apagar as luzes e olhou uma última vez na direção das velas, e o que ele viu ali não era toalha ou pano nenhum. Era uma velha toda de branco, ajoelhada diante as velas, e ele conta que o seu rosto era cadavérico. E nesse momento, ele jogou o lanche para cima, correu para fora de casa e só retornou quando a sua família chegou por volta de 2 da madrugada. Porém, quando ele retornou lá com a sua família, onde estavam as velas,
já não havia mais nada ali. Até as velas já haviam sido consumidas por completo. E a sua mãe acreditou em sua história. Afinal, ela era a responsável por isso. E eu também acreditei. Pois esse meu amigo sempre foi cético. E não era do tipo que saía por aí contando histórias. E na real, essa foi a única história que eu ouvi da boca dele. Bem, aconteceram várias outras coisas comigo que eu presenciei, mas futuramente eu trarei no próximo relato. Boa noite.